Bom dia, irmãos. Mais uma vez, no dia do Senhor, reunidos para glorificá-lo, adorá-lo e também para ouvir a sua palavra sendo exposta, ensinada. Deus possa nos abençoar, continuar nos abençoando nesta manhã. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 13. Nós vamos ler dos versos 1 ao 7. Romanos 13, do 1 ao 7. Eu peço que aqueles que podem se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler e os irmãos acompanhem atentamente em suas Bíblias e permaneçam com as Bíblias abertas durante toda a exposição que nós iremos seguir o texto. Então, a palavra do Senhor diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de ofício, dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Vamos curvar as nossas cabeças e mais uma vez orarmos. Senhor nosso Deus, ainda diante de ti, nós exaltamos o Senhor, que é Criador, mantenedor e Senhor do universo. Pai querido, queremos rogar a ti que o Senhor possa abençoar a tua palavra lida e que será exposta. Que deste púlpito, ó Pai, não saia nenhuma palavra que não seja para a edificação do teu povo e, acima de tudo, para a glorificação do teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Martyn Lloyd-Jones, ao comentar este texto, ele diz que o texto que acabamos de ler é o locus classicus, essa é a expressão que ele utiliza, para tratar sobre a relação dos cristãos com os poderes estabelecidos. O texto lido, portanto, possui diretrizes claras que nos orientam sobre como nos relacionar com os poderes instituídos. A verdade é que ao longo da história da igreja, sempre que o povo de Deus se deparou com poderes, com governos, sejam estes justos ou injustos, eles recorriam a esta passagem bíblica para lhes orientar nas decisões que tinham que tomar. Foi assim durante os dias do apóstolo Paulo, quando Nero, um imperador cruel e implacável,
perseguiu brutalmente os cristãos. Foi assim durante os quase 400 anos da história da igreja primitiva, em que tantos cristãos foram perseguidos, presos, executados por tantos imperadores ímpios. Foi assim na Idade Média, quando a igreja cristã, católica, romana, se deparou com o poder dos papas e dos imperadores. Foi assim também durante a Reforma Protestante, quando irmãos nossos tiveram que se deparar com a necessidade de pensar e refletir sobre como deveria ser a relação entre a igreja e o Estado. E muitas vezes isso também gerou intensas perseguições. Foi assim durante a Revolução Inglesa, no século XVII, quando os puritanos tiveram que se deparar com uma autoridade absolutista e que queria fazer com que eles fizessem aquilo que Deus proíbe. Portanto, ao longo da história, irmãos nossos se depararam com situações em que eles tiveram que refletir sobre esse texto. Hoje não é diferente. O tema da relação do cristão com as autoridades civis permanece vivo e vigoroso. Depois do episódio do 11 de setembro, quando terroristas muçulmanos islâmicos atacaram e derrubaram as Torres Gêmeas, atacaram o Pentágono, esse tema da relação da religião com o Estado volta com toda a força para o cenário global. E veja, ao contrário do que os sociólogos diziam nas décadas de 60 e 70 do século XIX, que a religião iria perder a sua força e até desaparecer em razão do avanço da tecnologia, da ciência e do progresso, ao contrário desse pensamento, hoje nós temos um processo contrário. Hoje o mundo não caminha para um processo de secularização. Na realidade, hoje, em boa parte do mundo, nós estamos verificando um processo de dessecularização. O religioso continua presente e forte nas sociedades contemporâneas. Há cerca de um mês atrás, eu participei de um evento na África do Sul, onde o debate sobre o papel das comunidades religiosas no âmbito dos países do G20 foi colocado em cima da mesa. Hoje, esta relação é uma questão global e que está nas mesas de debates e de discussões do mundo. A pergunta que se levanta é como nós, como cristãos, devemos nos relacionar com as autoridades instituídas? A verdade é que esse texto é a passagem clássica para pensarmos sobre esse tema. Se eu tivesse que dar um título ao estudo desta manhã, eu diria: o cristão e as autoridades constituídas. Algumas perguntas nortearão a nossa meditação nesse texto. Qual deve ser a maneira bíblica de se relacionar com os poderes instituídos? O que são as chamadas autoridades superiores? O que significa estar sujeito às autoridades superiores? Até onde vai a nossa sujeição, a nossa obediência? Podemos resistir às autoridades superiores? Essas são algumas questões que, se o Senhor permitir, consideraremos hoje pela manhã e à noite também. Bom, uma breve apresentação aqui da carta aos Romanos. Paulo, ele escreveu Romanos pouco antes de sua visita a Jerusalém, onde ele estava levando alguns donativos que ele tinha angariado das congregações gentílicas para os cristãos judeus em Jerusalém. Nós vemos isso em Atos 15, 25, em Atos 24, 17.
Esta carta, a carta aos Romanos, foi escrita provavelmente entre 55 e 57 depois de Cristo. A fé cristã, ela já estava estabelecida na capital do Império Romano neste momento. Há registro em que no ano de 49 depois de Cristo ocorreu uma certa revolta em Roma, e essa revolta foi promovida pelos seguidores de um tal de Crestus, como aparece nos documentos originais. Na realidade, uma variação da palavra Christus. A igreja de Roma, portanto, ela era uma igreja composta minoritariamente por judeus convertidos ao cristianismo e majoritariamente por gentios convertidos ao cristianismo. Portanto, a epístolas aos Romanos é uma carta escrita por Paulo a uma igreja que Paulo não conhecia pessoalmente. Diferentemente das outras cartas de Paulo também do Novo Testamento, a epístola aos Romanos, além de ter sido para uma igreja que Paulo não conhecia, é uma carta também que tem um diferencial. Ela é uma carta muito extensa, bastante doutrinária, é quase que um manual bíblico de teologia inspirada. Certamente, é o mais abrangente esboço bíblico da doutrina cristã. Todos os grandes temas da doutrina cristã estão presentes aqui nesta carta. Cito alguns: pecado, lei, julgamento, destino humano, papel da fé, das obras, da graça, da justificação, da santificação, da eleição. São todos temas que estão presentes nessa carta tão importante, tão basilar para a fé cristã. O tema geral da carta aos Romanos pode ser, a justiça de Deus para judeus e gentios. Bom, como a maioria das cartas do apóstolo Paulo, esta carta também está dividida em dois grandes blocos, não é isso? Nós temos, numa primeira parte da carta, que vai do capítulo 1 ao 11, uma parte mais doutrinária, que se encerra com aquela belíssima doxologia que está presente em Romanos 13, de 33 a 36. E a partir de Romanos 12, nós temos, até o final da carta, uma parte mais prática. Portanto, está claro que o texto em que eu vou expor, ele está dentro dessa parte prática da carta aos Romanos. Mas antes de expor diretamente o texto bíblico, vamos preparar o terreno. Eu tenho duas questões preliminares a serem apresentadas sobre o texto que eu escolhi para expor para os irmãos hoje. O primeiro problema preliminar é um problema apontado por tantos estudiosos sobre a suposta intrusão do texto de Romanos 13, 1 a 7, nessa porção maior das Escrituras. Explico. Alguns estudiosos da carta aos Romanos afirmam que o texto que nós lemos é uma espécie de inserção que poderia não estar no original, a carta de Romanos. Seria uma inserção dentro de uma narrativa que o apóstolo Paulo tinha começado em Romanos 12 e que continuaria em Romanos 13, verso 8. Vamos dar uma lidazinha aqui em Romanos 12, do 9 até o 20. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. E aí ele fala de algumas outras questões. Verso 14.
Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendem com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí vem o texto que nós lemos, e veja o que é retomado no verso 8 do capítulo 13. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, pois não adulterarás. Versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Parece que o texto que nós lemos é uma inclusão. Parece que o tema que foi iniciado em Romanos 12, 9, até o verso 20, continua lá em Romanos 13, do versículo 8 em diante. Alguns, portanto, disseram que isso é uma inclusão indevida aqui na narrativa do apóstolo Paulo. E aí, a pergunta que se levanta é: qual a conexão do texto que lemos com o seu contexto anterior e posterior? Há conexão? Bom, há harmonia e continuidade entre essas partes do texto? Ora, Martyn Lloyd-Jones afirma que sim. Vejamos apenas dois elos de continuidade entre o texto anterior, de Romanos 12, 9 a 20, com o texto que nós lemos. Veja o que é dito no verso 14 de Romanos 12. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O capítulo 12, a partir do verso 14 em diante, Lloyd-Jones diz que essa porção enfatiza a importância de vivermos pacificamente com outras pessoas. Então, há uma ênfase aqui do viver pacificamente com outras pessoas. E o que o Lloyd-Jones diz é que Romanos 13, de 1 a 7, Paulo dá continuidade a esse tema, a necessidade de viver pacificamente. Pois, como escreveu Lloyd-Jones, uma das grandes funções do Estado, e aí entra a questão do Estado, das potestades e do governo, é habilitar-nos a viver em paz uns com os outros, manter a ordem e evitar a desordem. Por isso, uma das funções do Estado é proporcionar que vivamos pacificamente neste mundo. Então, é uma continuidade do viver pacificamente, desenvolvido pelo apóstolo Paulo entre os irmãos, mas aqui na sociedade ampliada, como o Estado e a sociedade em geral. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro elo que conecta a porção anterior com o texto que nós lemos. O segundo elo, que é possível verificar, e que foi apresentado por Lloyd-Jones na sua exposição sobre Romanos, diz respeito ao papel da vingança. Tanto o texto anterior como o que nós lemos, que será alvo da exposição, trata desse assunto. Veja o que é dito em Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Portanto, o tema da vingança está presente aqui, no capítulo 12. E esse tema da vingança volta ao capítulo 13, na porção que nós lemos. O que é dito em Romanos 13, de 3 a 4? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu
Não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministra de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal. Portanto, o tema continua em Romanos 13, de 1 a 7, o tema da vingança. O ensino aqui é: não tome vingança por você mesmo. Deus o fará, e ele o faz muitas vezes por meio do Estado. Ele faz diretamente, mas ele também faz usando o Estado. Então, o tema da vingança está presente nas duas porções. Lloyd Jones conclui essa sua análise dizendo o seguinte: as palavras de Paulo aqui, Romanos de 1 a 7, 13, de 1 a 7, são uma continuação do tema sobre viver pacificamente com os outros e sobre você não tomar vingança, mas deixar que Deus o faça, direta ou indiretamente, por meio do Estado. Então, essa é a primeira questão preliminar, de que isso aqui não é não é um texto, uma intrusão, uma inserção indevida. Na verdade, continua o mesmo tema que o apóstolo Paulo estava tratando anteriormente. E a segunda questão preliminar é: o que motivou o apóstolo Paulo a escrever essa porção? Qual o contexto imediato? Uma pergunta: havia uma necessidade urgente para que esse assunto fosse tratado? De fato, em que pese não ser uma intrusão, mas é um tema que destoa em algum grau do que ele vinha tratando antes. Por que o apóstolo Paulo escreve isso? Bom, irmãos, há boas razões para defender o argumento de que havia uma urgente necessidade, por isso o apóstolo Paulo introduziu esse tema aqui. O assunto ele é tão relevante para o apóstolo Paulo que ele tratou em duas outras oportunidades a relação do cristão com as autoridades. Ele tratou em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, e também tratou em Tito 3, 1. Portanto, era um tema premente. E por que era urgente? Nós podemos identificar pelo menos dois grandes problemas que o apóstolo Paulo estava visualizando na sua época, que o levou a tratar desse assunto. O primeiro problema era uma certa concepção política dos judeus. Como já falamos, a igreja de Roma ela era composta por judeus convertidos e por gentios. Ambos, tanto os judeus convertidos quanto os cristãos, tinham motivos, tinham razões para não se submeterem às autoridades constituídas. A tradição judaica, portanto, os judeus, por causa do ensino do Antigo Testamento, eles tinham grande dificuldade em se submeter às autoridades constituídas que não fossem autoridades judaicas. Deuteronômio 17, os versos 14 e 15, lidos pelo presbítero Zoênio, fala que os judeus não deveriam se submeter a um rei que não fosse irmão na fé. Essa compreensão fazia com que os judeus fossem bem hostis ao Império Romano. Claro que a compreensão ali no Antigo Testamento tem a ver com a teocracia judaica e não com o viver em regimes não teocráticos, não no Estado judaico. Mas, enfim, o fato é que, em contextos diferentes, eles tinham dificuldade em se submeter às autoridades constituídas, porque essas autoridades não eram irmãos na fé. E o que isso gerou? Gerou intensos conflitos ao longo da história judaica. Ao ponto de surgir um partido revolucionário entre os judeus, o partido dos zelotes, que queriam a ferro e fogo destruir os governos instituídos.
Isso gerou muitos problemas. Em Roma, por exemplo, abram lá em Atos 18, nós vamos ler 2 versículos, Atos 18. Olha o que é dito aqui, em Atos 18, 1 e 2. Diz assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. E por que eles saíram da Itália, possivelmente de Roma? Por que eles saíram? Olha o que o texto diz. Em vista de ter Cláudio, imperador, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, Paulo está vendo aqui o quê? A atitude de rebelião dos judeus contra o Império Romano. E foram expulsos, está aqui o texto confirmando isso, fruto dessa compreensão. Ora, portanto, a insubordinação deles tinha consequências graves, como a que nós lemos aqui, e terá consequências piores no futuro. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. O povo de Israel foi eliminado, perderam o território e ficaram sem um território por quase 2000 anos. O Estado de Israel só veio a existir novamente em 1948, após o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus morreram e foram massacrados pelo nazismo. Enfim, as consequências das atitudes em relação às autoridades para o povo judeu. Esse era o primeiro problema, mas havia problema com os cristãos também, os cristãos gentis, né, que vinham da comunidade gentílica. Eles também, muito influenciados pelos judeus, também tinham as mesmas dificuldades que os judeus. E tinham ainda, obviamente, outras dificuldades. Por quê? Eles estavam visualizando, vendo como essas autoridades constituídas estavam se utilizando de extrema violência contra os judeus, contra os cristãos. No Coliseu, em Roma. Nós estamos aqui, Paulo está escrevendo aqui, numa época que quem governava era Nero. Portanto, em suma, em razão dessas dificuldades, o apóstolo dedica algum tempo em tratar da relação do cristão com o Estado e de muitas outras questões sobre a nossa vida aqui neste mundo. Como sabem, não foi Paulo apenas que tratou desse assunto. Pedro também tratou no seu capítulo 2, versos 13 e 14, que foi lido também pelo presbítero Zoênio. Então, não só Paulo trabalha, mas Pedro também. Bom, uma vez tendo preparado o terreno, colocado essas duas questões preliminares, vamos agora para uma exposição do texto lido, né? Bom, o texto que nós lemos, ele pode ser dividido em 4 partes. Nós temos, no primeiro ponto aqui, um imperativo. Nós temos um imperativo, e que é o início do texto: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Esse é o imperativo. Depois, nós temos o segundo ponto, a segunda parte do texto, são as razões por que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. Depois, nós temos as funções das autoridades constituídas. E, por fim, os deveres dos crentes em relação às autoridades superiores. Agora, pela manhã, eu vou falar apenas de 2 desses primeiros tópicos. Primeiro, sobre o imperativo e as razões por que nós devemos nos subordinar às autoridades superiores e, claro, algumas aplicações. Se o Senhor permitir, à noite, nós vamos tratar sobre as funções das autoridades superiores, que são descritas no texto, e, por último, os deveres dos crentes em relação às autoridades superiores e, claro, faremos algumas aplicações. Eu quero fazer aqui um alerta que eu não vou fazer uma discussão no campo de uma teoria política, viu? Não é isso que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer aqui é expor o texto,
É entender a compreensão do texto sobre esse tópico. Obviamente que outras questões poderiam ser tratadas, mas não serão tratadas, porque eu vou me ater ao texto. Eu vou tratar o que está presente aqui no texto. Bom, então, vamos para os dois primeiros pontos. O primeiro ponto, como eu disse, nós temos aqui, em primeiro lugar, um imperativo. Qual é o imperativo? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Um imperativo bíblico, irmãos, é um mandamento ou uma ordem expressa nas Escrituras. E essa ordem expressa nas Escrituras comunica a vontade de Deus, a vontade expressa de Deus, e exige uma obediência por parte dos seus filhos. Todo imperativo bíblico não é dado sem fundamento. Todo imperativo tem uma razão para existir, tem um fundamento para existir. Por que Deus, por meio do apóstolo Paulo, nos diz: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores? Qual é o fundamento desse imperativo? O fundamento é porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Por que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas? O próprio Deus, por meio do apóstolo Paulo, nos responde: porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Essa é a razão que nós devemos nos submeter. Quem deve estar sujeito às autoridades superiores? Bom, a ordem aqui é clara, né? Todo homem. Todo homem aqui deve se sujeitar às autoridades superiores. Portanto, esse imperativo ele tem uma aplicação universal. Não importa se é cristão, se não é cristão, se é ateu, se é agnóstico, seja lá quem for e o que essa pessoa for. O que importa e o que é dito é que todos nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. Em outras traduções, aparece toda alma, todo ser humano deve se sujeitar. Ninguém está isento dessa sujeição. Nenhuma pessoa desfruta de privilégios especiais, nem mesmo, como diziam os nossos irmãos no século XVI e XVII, nem mesmo o Papa, que queria estar à parte do poder instituído por Deus. Ele se colocando um poder igual ou superior, não há privilégio. Toda alma deve se subordinar às autoridades constituídas. O que são autoridades superiores aqui no texto? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Bom, a autoridade superior aqui, quando Paulo usa essa expressão, ele está falando das autoridades civis, governamentais. São os imperadores, os magistrados, os governadores, enfim, os poderes instituídos, o Estado. E no nosso caso, no nosso país, nós temos esses poderes em várias esferas, não é isso? Nós temos uma esfera municipal, o prefeito, os vereadores, os juízes. Nós temos uma esfera estadual, o governador do estado, os deputados estaduais. Nós temos uma esfera federal, a presidência da República, o legislativo federal, o judiciário federal. São instâncias de poder e que são aqui autoridades superiores. São superiores porque foram colocados sobre nós por Deus. São superiores a nós. Autoridade é um termo que evidencia o quê? O direito de alguém governar. Representa uma autoridade de fato e de direito. Mas, como os irmãos sabem, essas autoridades constituídas, elas têm várias esferas, né? E não existe apenas a autoridade do Estado. Existe a autoridade
da família, existe a autoridade da igreja. No caso da família, os pais são autoridade sobre o seu lar. No caso da igreja, os presbíteros, os pastores são autoridades eclesiásticas. E, obviamente, há os poderes instituídos, os poderes civis, são autoridades no campo do civil, né? No caso de Romanos aqui, o apóstolo Paulo está focando nas autoridades civis, no poder instituído. Bom, e última pergunta sobre esse imperativo: o que é sujeição? Diz: todo homem esteja sujeito. Mas o que é sujeição? Irmãos, sujeição refere-se a uma atitude interna. Uma atitude interna de reconhecimento da ordem estabelecida por Deus. Sujeição é uma atitude interna de reconhecimento de uma ordem que foi estabelecida por Deus. Um comentarista reformado, John Murray, ele diz o seguinte, ao conceituar sujeição: indica o reconhecimento de nossa subordinação. O reconhecimento de nossa subordinação em toda a esfera da jurisdição dos magistrados. Agora, e eu vou desenvolver isso melhor à noite, se o senhor permitir. Sujeição não significa obediência a toda ordem dada, mas o reconhecimento da autoridade como legítima no seu lugar, especialmente porque essa autoridade foi estabelecida por Deus. Então eu já adianto, né, que sujeição não significa uma obediência a cada ordem dada. Repito que desenvolverei isso mais à noite. Bom, então nós temos o primeiro ponto, que é o imperativo, né? Quem deve estar sujeito, o que significa autoridades constituídas, né? E a abrangência desse imperativo. Na sequência, o apóstolo Paulo apresenta algumas razões para a nossa sujeição às autoridades constituídas. Por que eu e você, por que nós devemos nos sujeitar às autoridades instituídas? Qual a razão? Deus, por meio do apóstolo Paulo, ele apresenta algumas razões. Vamos lá. A primeira razão é que toda a autoridade procede de Deus. O que é dito na parte B do verso 1? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Ponto e vírgula. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade procede de Deus. Irmãos, a origem, o direito e o poder das autoridades derivam de Deus. O homem secular, que não tem a palavra de Deus como a sua referência, ele vai encontrar outras explicações para isso, para a origem, para o direito, para o poder do Estado. Seja por meio de um contrato social, como dizia os contratualistas ali do século XVI e XVII, seja por meio da dita soberania popular, enfim. No entanto, quando nos debruçamos sobre as Escrituras, especialmente nesse texto, a conclusão que chegamos sobre a natureza do Estado é que o Estado é uma instituição divina. Não há autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade humana é derivada da autoridade de Deus, por mais injusta que ela seja. Se não, vejamos o exemplo de Jesus perante Pilatos. Sabemos, pelo relato de João, do Evangelho de João, que Pilatos sabia da inocência de Jesus. Ele tentou de diversas maneiras livrar Jesus. Ele sabia que os judeus estavam se vingando, havia
um tom de vingança ali. Ele quis delegar para os judeus abrir mão, e de fato ele abriu mão, lavou as suas mãos em relação a Jesus. No entanto, devido à pressão dos judeus, ele decidiu condenar Jesus à morte. Em João 19, nós encontramos um diálogo entre Jesus e Pilatos. E a certa altura, o governante romano perguntou para Jesus: não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Qual foi a resposta de Jesus? Nós sabemos, né? Nós sabemos. O que Jesus disse para Pilatos? Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Nenhuma autoridade terias sobre mim. O próprio Cristo reconheceu que a autoridade de Pilatos tinha sido dada por Deus. Jesus não nega a autoridade de Pilatos. Ele afirma que essa autoridade deriva de Deus. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 23, que é o capítulo que trata sobre o magistrado civil, no seu primeiro parágrafo, postula o seguinte, cito a confissão: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. A Bíblia, ela não entra em detalhes sobre as formas de governo. Se o melhor governo é uma monarquia, se é uma república, se é uma monarquia constitucional, se é uma monarquia absolutista, a Bíblia não entra em detalhes sobre isso. O que ela ensina com clareza é que o Estado é uma instituição divina. É Deus quem coloca reis, é Deus quem retira os reis. Ele é o Senhor sobre governos humanos, de modo geral, fazendo a sua vontade ao longo da história, seja essa vontade volitiva ou permissiva. Seja a vontade, o querer de Deus, seja o permitir de Deus. E por vezes, Deus permite que autoridades injustas, autoridades ímpias, açoitem o seu próprio povo. Nós sabemos muito bem disso pelos relatos do Antigo Testamento. Portanto, a autoridade no Estado não depende do acordo ou do consentimento dos governados. As autoridades que existem foram instituídas por Deus. E por essa razão, devemos nos sujeitar às autoridades civis legalmente constituídas. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai além. E ele diz o seguinte, que os magistrados o Estado não foi apenas instituído por Deus. Ele vai adiante e diz, as autoridades civis são ministras de Deus. Então, é a segunda razão para a nossa sujeição às autoridades constituídas. Os magistrados são ministros de Deus. Olha o que é dito no verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Veja, as autoridades constituídas são ministros de Deus. Bom, o governo civil é um meio ordenado por Deus para reger e manter a ordem na sociedade. Por isso, são ministros de Deus. Em nosso mundo caído, essas autoridades são instituições da graça comum. A existência
e a manutenção dos governos civis evidenciam a bondosa providência de Deus. A verdade é que a instituição do governo civil e a manutenção desses governos é um antídoto, é uma proteção contra um mal maior, que é a anarquia. A verdade é que o pior governo é melhor do que o desgoverno. E por isso que todos os governos são instituídos por Deus e são ministros de Deus para a promoção do bem e para a punição do mal. A verdade é que a anarquia é um mal muito maior do que um mau governo. Lloyd Jones escreveu: o Estado e os poderes do Estado são ministros de Deus, tanto negativa como positivamente. E longe de serem contra nós, realmente são por nós e pelo nosso bem. Certamente, é porque existe um poder instituído, porque existe a autoridade, é que nós estamos reunidos aqui hoje. Ainda que com problemas, e nós conhecemos os problemas, nós ainda temos a liberdade de nos reunir. Nós ainda temos leis que nos protegem. Ainda temos leis que protegem quem fala deste púlpito aqui e expõe a palavra de Deus. E pode falar abertamente tudo o que a palavra diz. Nós ainda temos esses instrumentos legais. Então, ainda que vivamos no país que vivemos, com os problemas que todos nós conhecemos, ainda assim, viver neste momento, neste país, é melhor do que uma anarquia. Portanto, as autoridades civis são ministras de Deus para o nosso bem. Terceira razão. Como toda autoridade procede de Deus, primeira razão, e as autoridades são ministras de Deus, segunda razão, consequentemente, resistir às autoridades é resistir à ordenação de Deus. É uma inferência lógica. Veja o verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste apenas à autoridade? Não. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Escrevendo sobre isso, John Murray, ele diz o seguinte: a autoridade para governar e a sujeição requerida por parte dos governados residem inteiramente no fato da instituição divina. Por esses motivos, a sujeição é exigida e a resistência é uma violação da lei divina, merecendo castigo. Portanto, resistir à autoridade constituída é resistir ao próprio Deus. É o que a Bíblia nos diz. E a quarta razão para nós nos subordinarmos às autoridades constituídas é que a resistência às autoridades instituídas tem consequências. O que é dito ainda no verso 2? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Ponto e vírgula. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aqui não se trata de uma condenação eterna. Não se trata da perda da salvação, que não é possível, né, para o eleito. Mas se trata, a condenação aqui, segundo John Murray, ela tem dois aspectos, né? É uma condenação porque ele vai sofrer o castigo dispensado pelas autoridades instituídas, que vai reprimir aquele que não se subordina.
mas também ele vai enfrentar a própria ira de Deus. E essa punição de Deus pode ser simplesmente entregar o insubordinado a ser punido pelo Estado, porque o Estado é vingador de Deus. Então, a resistência indevida, e aí eu só vou deixando algumas deixas aqui, né? A resistência indevida, ela pode ensejar, oportunizar punição. Agora, não deve ser apenas o medo da punição e condenação que deve ser o principal motivo para nós nos subordinarmos às autoridades constituídas. Portanto, quinta e última razão para a nossa sujeição é a seguinte: devemos nos sujeitar às autoridades constituídas por medo apenas? Não, por dever de consciência. Devemos nos subordinar por dever de consciência. É o que o apóstolo Paulo diz no verso 5. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Isso também é declaradamente expresso em 1 Pedro 2,13, texto que o presbítero Zoênio leu. O que é dito lá? Sujeitai-vos a toda instituição humana. Por quê? Por causa do Senhor. Quer seja ao rei como soberano. Então, a nossa sujeição é por dever de consciência. É porque nós estamos corandel, diante de Deus. Então, é por causa do Senhor que nós nos subordinamos. Abraham Kuyper, ele diz: eu não me submeto à autoridade porque é a autoridade de um homem. Eu me submeto à autoridade porque Deus diz que eu tenho que me submeter. Porque Deus diz, eu me submeto. Então, é por dever de consciência. Nos submetemos aos homens com autoridade porque, primeiramente, nós nos submetemos a Deus. Foi exatamente isso que Calvino escreveu. Olha o que ele disse. O que Paulo ensina aqui é que, ainda que o magistrado não tivesse armado, nenhum indivíduo tem o direito de obstruir a autoridade daquele que foi designado pelo Senhor sobre nós. A nossa consciência, Calvino continua, deve estar submissa à vontade de Deus. Por isso, obedecemos às autoridades superiores. Nos submetemos às autoridades superiores, porque primeiramente nos submetemos a Deus. Portanto, é por um dever de consciência. Caminhando para o final, para algumas aplicações, tenho consciência de que algumas perguntas estão na mente dos irmãos. Posso até vê-las, em especial no nosso atual contexto. Dúvidas como: e quando o governo é injusto? E quando a corrupção domina? E quando o governo não cumpre o seu dever? E quando as leis humanas parecem contrariar a lei de Deus? E quando o poder instituído promove o mal e reprime o bem? E aí? São perguntas sinceras e justas, e perguntas sinceras e justas devem ser respondidas de forma honesta. Mas, irmãos, caminhando, concluir, é importante lembrar que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não vivia uma democracia,
Ele não vivia em um governo justo, ele não vivia em um governo onde a lei era obedecida. Cristo sofreu. Um dos pilares do Ocidente é o direito romano, né? Mas esse direito romano falhou fragorosamente no julgamento de Cristo, mostrando que os homens, por vezes, podem ser injustos. E são. Ou seja, meus irmãos, o próprio Paulo foi preso injustamente, sofreu açoites, esteve diante de tribunais que distorciam a justiça e, por fim, ele foi condenado à pena de morte. Paulo sabia muito bem o que era viver debaixo de autoridades abusivas. Mesmo assim, inspirado pelo Espírito Santo, ele ensinou que o cristão deve reconhecer a autoridade civil como ministro de Deus. Nós vivemos no Brasil, um país que até hoje temos liberdade religiosa e alguma liberdade política. No entanto, nosso país é marcado por escândalos, por injustiça, por autoridades que muitas vezes falham em cumprir a sua missão. Temos vivido momentos em que certas autoridades concentram sobre si poderes questionáveis e, por isso, tomam decisões polêmicas e abusivas, produzindo na população sentimentos de opressão e de insegurança. Irmãos, quando enxergamos isso, não podemos deixar de nos perguntar: até onde vai a sujeição cristã? Quando é legítimo dizer não a um governante que oprime? Como deve agir o cristão quando o Estado deveria proteger e passa a oprimir? Bom, tentando responder essas perguntas, eu queria aplicar o nosso texto. E a primeira aplicação é a seguinte: vivemos num mundo em que a realidade da queda atinge governantes e governados. A queda, o pecado, atinge governantes e governados. Abraham Kuyper, que foi um pastor, mas também foi um parlamentar e depois foi o primeiro-ministro na Holanda, ele escreveu um livro que nós já lemos aqui há muitos anos atrás, chamado Calvinismo e Política. E ele disse o seguinte: que somente o pecado tornou indispensável a instituição do Estado. O Estado existe porque existe o pecado. Quando Cristo voltar a estabelecer novos céus, esse Estado desaparecerá. Porque não haverá injustiça, não haverá violência, não haverá necessidade de juízes, de polícia, de exército, de marinha, de forças armadas. Isso existe porque existe o pecado. Essas muletas, como Kuyper diz, não seriam úteis se as pernas estivessem saudáveis, sadias. E Kuyper afirmou que a existência do Estado tem dois lados. Tem um lado claro e um lado escuro, que é reflexo do pecado. Quais são esses dois lados? Primeiro, quem detém o poder, por causa do pecado, tem a tendência de abusar da sua autoridade. Quem detém o poder, por causa do pecado, tem a tendência de abusar da autoridade. Quem tem poder absoluto, tende a abusar absolutamente do poder. Mas, por outro lado, o outro lado é quem está subordinado, submetido ao poder, por causa do pecado, tem a inclinação de querer uma liberdade plena para tudo fazer e que pode desandar para uma anarquia. Então, por causa do pecado, você tem o poder e quem detém pode abusar, e aquele que é governado, por causa do pecado, pode resistir e, em alguns casos, prefere a anarquia ao poder. Desse raciocínio de Kuyper, nós depreendemos dois princípios. Primeiro,
devemos aceitar o Estado como algo necessário no mundo caído, no mundo pecaminoso. A existência do Estado torna a sociedade possível. Mas, como o poder tende a se corromper, devemos vigiar o Estado para que ele não ultrapasse o seu poder e destrua a liberdade individual. Portanto, devemos vigiar esse Estado. E isso me leva à segunda aplicação. A sujeição ao Estado, porque esse Estado é caído também, a sujeição ao Estado tem limites. Tem limites. Como o Estado é governado por pecadores, ele pode, e recorrentemente isso tem acontecido, extrapolar os seus poderes. Portanto, a sujeição ao Estado tem limites. Todos os comentaristas bíblicos entendem que existem limites ou exceções para a sujeição aos poderes estabelecidos. Paulo não trata diretamente desse assunto aqui nesse texto. Ele não trata disso diretamente. Mas ele trata em outros textos e a Bíblia também trata em outros espaços. Mas quando nós comparamos Escritura com a Escritura, sabemos que exceções à sujeição existem. É disso que vamos tratar. Inicialmente, é importante registrar que, conforme a argumentação de Lloyd Jones, sujeição, que é a palavra que aparece aqui, não é sinônimo de obediência. Sujeição não é sinônimo de obediência. Sujeição não significa necessariamente obediência. Mesmo que no original as palavras são iguais. Por exemplo, em diversos textos em que a palavra sujeição aparece, como por exemplo em 1 Coríntios 16, em Efésios 5, 21, a ideia de obediência não está presente. Ou seja, tem a palavra sujeição, mas não transmite a ideia de obediência. Lloyd Jones explica isso e eu vou citar Lloyd Jones. Olha o que ele diz. Em Efésios 5, 21, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, é a mesma palavra que aparece em Romanos 13, 1, sujeição. Ora, é muito difícil, Lloyd Jones continua argumentando, é muito difícil entender isso como significando obedecer uns aos outros, no sentido de obedecer aos referidos poderes mais altos. Sujeitar uns aos outros não significa obedecer uns aos outros. Então a palavra sujeição nem sempre significa obediência. Que se conclui, e aí novamente eu cito Lloyd Jones, o apóstolo não está pensando numa obediência cega. Devemos descartar-nos totalmente dessa noção. Tampouco está falando de uma obediência sem crítica, pela qual automaticamente fazemos tudo o que nos é ordenado. Portanto, não é uma obediência cega, o se sujeitar não é uma obediência cega e nem é uma obediência sem crítica. Portanto, há uma diferença conceitual entre sujeição e obediência. E qual é essa diferença? Sujeição refere-se a uma atitude interna de reconhecimento da ordem estabelecida por Deus. Já falei isso. Envolve o reconhecimento e a aceitação da posição da autoridade como parte da ordem divina. Isso é a sujeição. É reconhecer que o governo tem o direito de cobrar impostos, por exemplo. Isso é sujeição. E obediência? Obediência é o ato concreto de cumprir uma ordem ou mandamento. Então, a obediência é o cumprir uma ordem dada. Diz respeito ao cumprimento prático da ordem dada. Agora veja, eu devo me sujeitar. A Bíblia diz, todo homem esteja sujeito, mas eu não devo obedecer a tudo.
que o Estado decreta. Eu não devo obedecer a tudo que o Estado determina. A implicação teológica do que eu estou dizendo é que sujeição é diferente de obediência. E, portanto, em Atos 5:29, abram lá, Atos 5:29, os apóstolos desobedeceram às autoridades constituídas. Veja, os apóstolos desobedeceram às autoridades constituídas, ao serem interrogados sobre o fato de terem desobedecido às ordens dos sacerdotes, de que não pregassem acerca do nome de Jesus. Qual foi a resposta de Pedro e dos demais apóstolos a essa ordem? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Como a ordem das autoridades judaicas se opunham à ordem divina para pregarem acerca de Jesus, Pedro não teve dúvidas acerca do caminho a seguir. Era a desobediência. Assim, a exceção a esse princípio bíblico da sujeição é bastante clara. Qual é a exceção a esse princípio da sujeição? Nós devemos submeter-nos até o momento em que a obediência ao Estado e aos governantes implique em desobediência a Deus. Que se conclui? O cristão reconhece a legitimidade da autoridade civil. No entanto, a obediência concreta tem limite. Quando a ordem dada contradiz a vontade de Deus e fere a nossa lealdade ao Senhor. Não podemos e não devemos ir contra a nossa consciência quando a nossa consciência estiver cativa à palavra de Deus. Calvino, nas Institutas, diz o seguinte: conforme ensinamos, há sempre um limite na obediência devida aos superiores, ou mais exatamente, uma regra que se deve sempre ser observada. Então, Calvino nos dá uma regra sobre até onde vai a nossa obediência. E qual é a regra? Citando Calvino: tal obediência não deve nossa, tá, eu acho que tem uma construção equivocada aqui. Tal obediência, citando Calvino, não deve nos afastar, essa compreensão, da obediência devida a Deus. Calvino, portanto, menciona uma regra. Qual é a regra? Já foi dita. Toda vez que o Estado me obriga a fazer aquilo que Deus proíbe, devo desobedecer ao Estado. Toda vez que o Estado me obriga a fazer aquilo que Deus proíbe, devo desobedecer ao Estado. E toda vez que o Estado proibir aquilo que Deus exige, devo desobedecer ao Estado. Por quê? Porque a autoridade de Deus está acima da autoridade humana. Então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E sim, já vou concluir. Quais são as implicações disso para nós? As implicações são as seguintes: mesmo um mau governo é melhor do que um desgoverno. Imagine viver em um estado onde inexiste completamente Estado e as forças de segurança. Nós já temos uma experiência bíblica disso, da época dos juízes, em que cada um fazia o que dava na sua telha. E nós sabemos os resultados disso. Tem que ser muito ingênuo ou cego, ou as duas coisas, para não entender que o homem devoraria o homem se não tivesse autoridades constituídas. Um ímpio, não sei se era ímpio, mas Thomas Hobbes sabia disso quando escreveu aquele livro, o Leviatã, que ele dizia que o homem é o lobo do homem. Se for entregue a si mesmo, ele devora o ser humano. O homem não é um bom selvagem, como dizia Rousseau, mas se ele fosse entregue a si mesmo,
como diz Thomas Hobbes, ele devoraria o seu próximo. Se todas as restrições à maldade fossem abolidas, a vida humana seria impossível. Por isso é que o Estado, as autoridades constituídas são ministros de Deus. Segunda implicação, diante de tudo o que foi dito, não podemos compartilhar da ideia de que o Estado é um mal necessário. Não, o Estado é um bem necessário. Os magistrados civis são ministros de Deus para a promoção do bem. Por conseguinte, devemos orar pelos governantes para que tenhamos vidas prósperas e pacíficas. Talvez esse seja a oração, certamente, é o nosso instrumento de luta mais eficiente. São armas espirituais. Naturalmente que eu desenvolverei outras implicações sobre o texto à noite, se assim o Senhor permitir. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome por esta manhã, pela oportunidade que tivemos de tranquilamente, livremente, podermos ler a Tua palavra, estudá-la e aprender de Ti, Senhor. Muito obrigado, que o Senhor permita que vivamos pacificamente no nosso país, tranquilamente. Senhor, tenha misericórdia dos governantes, que eles sejam justos, que eles sejam ministros do Senhor para a promoção do bem e para reprimir o mal. Ó Deus, nos livra de governantes ímpios, de juízes maus, que invertem as suas funções, que promovam o mal e reprimam o bem. Nos livre, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre o nosso país. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Algum cântico, presbítero? Encerrar?